Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, como acontece em todas as segundas-feiras. Os Diálogos AMSUR são uma realização do Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e sempre ocorrem em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Os Diálogos AMSUR de hoje, contando com a participação do José Genuíno, que é ex-deputado federal, ex-deputado constituinte, também foi presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, também foi secretário executivo do Ministério da Defesa, e recentemente lançou um livro importante, que é este livro aqui, Constituinte, Avanços, Herança e Crises Institucionais. E também contaremos com a participação do José Machado, também ex-deputado federal, ex-deputado estadual por São Paulo, também ex-prefeito de Piracicaba, ex-diretor, presidente da Agência Nacional de Águas e também ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Com o Genuíno e com o Machado, nós vamos tratar hoje de um tema importante, que tem muito a ver com o livro do Genuíno, porque isto foi parte das discussões importantes do processo constituinte, diz respeito à fundamental importância da existência ou da construção de um projeto de país que dê norte para o processo de disputa política. Nós hoje vivemos uma situação extremamente delicada, que é uma situação de uma correlação de forças, né, muito desfavorável e que transformam o processo num processo onde a gente não está disputando exatamente um projeto de país e está refém dessa correlação de forças. Nós vamos, no debate de hoje, aprofundar esse tema um pouco, partindo do princípio de que é fundamental o projeto de país como norte para o processo de disputa política, entendendo que esse processo de disputa na direção de um projeto de país, ele é simultaneamente negociado e disputado. Negociado porque, obviamente, como uma correlação de forças, não é uma correlação francamente favorável ao projeto de país que nós disputamos, nós somos obrigados a ter um processo de adequação que permita a gente trabalhar no âmbito dessa correlação de forças existente. Mas também esse processo de transição, esse processo é um processo disputado e precisa ser entendido como um processo disputado, um processo que caminhe no tempo para uma mudança no sistema de correlação de forças existentes e também num aprofundamento gradativo, né, de avanços na direção de um projeto de país. Eu vou pedir para fazer a abertura dos nossos trabalhos para o Vicente Trevas, que é o nosso presidente do Instituto AMSUR, e, na sequência, vou passar para o Genuíno e para o Machado. Só antes de passar para o Trevas, eu vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, e que também deem o seu like e cliquem no sininho se tiverem interesse em serem avisados e avisadas das próximas atividades que a gente for desenvolver no Instituto. Vicente Trevas, com você, por favor. Muito obrigado, Granado, muito obrigado a todas e todos, e em especial aos nossos queridos amigos e parceiros, José Genuíno e José Machado. Genuíno é uma presença constante nos nossos diálogos, e o José Machado é um parceiro nosso, é nosso diretor de assuntos estratégicos do nosso instituto, né? O tema de hoje é um tema crucial, né? E é um tema que é motivo de preocupação dos nossos expositores, né? Eles sempre estão colocando na agenda essa questão, né?
E, portanto, nós vamos ter hoje duas reflexões importantes, porque são pessoas que estão é, tentando assumir esses desafios, né, de um projeto de futuro, de um projeto para o país. Entretanto, é importante sinalizar que o nosso debate de hoje, e nós, todos aqueles que estão com essa agenda, temos de compreender que nós somos herdeiros, né, de uma história nacional quase centenária na busca do país encontrar um destino diferente, Oi. além, né, das sequelas de um passado colonial e de uma estrutura agrário-exportadora, né? Então, nós somos herdeiros de uma trajetória, nós somos herdeiros de grandes embates, nós somos herdeiros de grandes desafios e somos herdeiros de grandes derrotas, né? Eu acho que isso é importante, né? E só para lembrar, quer dizer, o ponto de partida desse grande processo, né, é que o Celso Furtado nos lembrava que é um longo amanhecer, né? Se deu com a ruptura de 1930, onde uma parcela da nossa sociedade rompe com uma república oligárquica que aprisionava o país numa dinâmica do agrarismo, de que a nossa vocação era agrário-exportadora. Isso provocou uma ruptura nas instituições. Claro que há outras variáveis que incidiram sobre essa ruptura, mas, de toda maneira, o Brasil começou a entender de que se não houvesse industrialização, né, nós não teríamos um grande futuro, né? E, evidentemente, que essas lideranças do passado, e aqui destaque para Getúlio Vargas, tiveram grandes desafios, né? O primeiro deles, construir as mínimas premissas para um processo de industrialização, né? E aqui, uma referência fundamental foi Volta Redonda, né? E, portanto, sem o aço, né, nenhum país se industrializa, né? Na sequência, ainda da dinâmica do Getúlio Vargas, é, sabíamos de que sem resolver a questão energética, também nós não avançaríamos nesse processo. Evidentemente que ir na direção dessas premissas para conduzir o país a um grande processo de industrialização, a centralidade do Estado, né? E, portanto, aí aqui relembrar da Petrobras, da Eletrobras e das resistências, você entende, que esse processo, essa trajetória sofreu, né? E também é importante relembrar a geopolítica desse tempo um, né? Porque quando nós formos discutir o nosso tempo de hoje, vamos ter também de fazer referências à geopolítica do tempo presente. E aqui a geopolítica do primeiro tempo se entende, no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, é conhecida e relatada, né, a negociação, a barganha que Getúlio fez com o Roosevelt para viabilizar a implantação da siderurgia no Brasil, né, e, portanto, era um contexto geopolítico específico, né? E é evidente que a resistência a tudo isso foi muito forte e ela ensejou uma tentativa de golpe de Estado, né, que foi retardado pelo sacrifício heróico de Getúlio Vargas, né? E evidentemente que o país se polarizava nessa questão, inclusive fomos pioneiros das fake news, né? Quando a elite brasileira e a Associação dos Americanos encomendaram um relatório de um dito grande geólogo americano para justificar a ausência de petróleo no Brasil. É importante relembrar tudo isso, né? E toda a retórica do conservadorismo expresso principalmente pela ONU. É evidente que essa agenda dividiu as Forças Armadas, né?
e, portanto, nós vamos ter de ver no tempo presente como essa variável se manifesta, né? Portanto, uma grande resistência. Nós tivemos um tempo 2, né? Que foi um tempo com o Juscelino, que ia mais uma perspectiva, que além de se basear nessas premissas construídas, tinha uma visão de constituir um grande mercado interno de consumo, né? E aí a centralidade da indústria automobilística, a centralidade de dotar o país de uma infraestrutura mínima de conexão às suas rodovias e de internalizar o país, né? Brasília, né? E todas as pressões, né? Nós nos lembramos, né? Eu era muito jovem, mas me lembro de todos os ataques que o FMI fazia ao governo do Getúlio Vargas, né? E, então, esse é um capítulo. Com os militares, eles retomam, principalmente no segundo PNB, do Geisel, né? Essas agendas, fortalece o tema das empresas públicas, e aqui é importante, e para pensar, né, o nosso futuro, nós temos de ter muita clareza do papel estrutural e estruturante das empresas públicas, né, sem as quais a gente não consolida e dá sustentabilidade a esse processo da busca de construir um país diferente. É evidente que, do nosso tempo para cá, e a partir das nossas lógicas, o futuro do país adquire também outras agendas que já apareceram nesses períodos pretéritos. No primeiro momento, como introduzir na sistemática da sociedade, né, a classe operária e, portanto, a formação de um mercado de trabalho, a formação da legislação trabalhista, né? Evidentemente que nesse processo todo não tinha muita clareza, e esse processo, aprofundou as desigualdades regionais, e certamente um projeto futuro, no tempo presente, tem de enfrentar com muita intensidade o tema das desigualdades regionais, e, evidentemente, o tema recorrente nosso, que são das desigualdades sociais, né? Então, aqui é um elemento importante. No período de Getúlio, também a gente tem de entender um pouco a geopolítica. Eu acho que é um fator importante. O Getúlio fez um grande. Desculpe, no tempo de Juscelino. O Juscelino, antes de sua posse, ele fez um grande turnê estratégico na Europa. No momento ainda, eu estou falando do final dos anos 50, né, começo dos anos 60, é, onde a Europa estava em construção, e foi uma oportunidade para a Alemanha na busca de se recompor, de se reindustrializar. E não é por acaso que uma das empresas automobilísticas, que esse era o motor desse modelo, foram as empresas alemãs, né? Então, eu quero dizer também que há um jogo geopolítico que a gente vai ter de entender quando nos referimos ao tempo presente, né? E então, e evidentemente que essa última fase aí com o Geisel, e aí, viu, Genuíno e Machado, façam uma reflexãozinha, porque na transição e, portanto, na conclusão da ditadura militar, há elementos geopolíticos, entende? Que já estavam sendo impulsionados, você entende, pela leve brisa que depois ganha potência de ventania e tempestade do neoliberalismo, né? É importante também a gente levar essas considerações. Eu relembro, né, essa história, porque ser herdeiros de uma luta, né, é verificar, você entende, as premissas que foram necessárias para impulsionar essas lutas, né, e as premissas que configuraram as nossas derrotas, né? E, portanto, e no momento em que a condução desse projeto de futuro hoje já não está só no bloco burguês, ele já tem um componente
de outras dinâmicas sociais da sociedade brasileira, né? Então, com isso, eu apenas quis relembrar, primeiro, que é uma luta antiga do nosso país, a busca de um futuro diferente, né? É uma luta que tem adversários poderosos em cada momento, e aí é importante verificarmos hoje quais são esses adversários poderosos, né? Então, com essas considerações, eu devolvo a condição dos trabalhos ao Granado, desejando um bom diálogo para todos nós. Muito obrigado, Vicente. Então, com isso, eu passo na sequência para o Genuíno. Genuíno, por favor, com você. Bem, boa noite, companheiros e companheiras. Eu fiz aqui algumas anotações sobre o que eu considero fundamental no debate de um projeto de país. Discutir um projeto de país é discutir o futuro. E discutir o futuro é bom a gente lembrar aquela frase do Tocqueville: sem o passado para iluminar o futuro, os espíritos caminham às trevas. Isto é, a avaliação do passado, do que representa a formação do Brasil, é muito importante para a gente discutir o futuro, principalmente os dias atuais. O Brasil, companheiros e companheiras, ele pertence a um grupo de países do mundo que entrou na ordem capitalista mundial de maneira particular e singular. Foi através de uma modernização conservadora, autoritária, que teve no golpe de 64 o seu elemento central, e através de um processo de internacionalização dependente, fazendo aquilo o tripé: os monopólios privados nacionais, os monopólios privados estrangeiros e o papel do Estado, particularmente no momento em que algumas empresas mistas do Estado brasileiro tiveram um papel na formação desse tripé. É claro que as características desse capitalismo, ele formou conglomerados. O Brasil tem grandes conglomerados, uma espécie de condomínio monopolista financeiro, que é o principal elemento dominador da exploração, da exclusão, da submissão do Brasil e do entreguismo. E eu acho que é importante a gente analisar que o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, ao longo da nossa história, ele se viabiliza com a herança colonial, com a herança do império, e produz um dos processos mais violentos de superexploração, de concentração de renda e riqueza, de exclusão social e de monopolização altamente concentrada e centralizada. Este processo de formação e de viabilização do capitalismo nas condições singulares e específicas tem a ver com a nossa formação política. Como diz aqui um cara muito interessante, o Antônio Carlos Bazeu, ele diz uma coisa interessante, que a modernização do Brasil e a inserção tardia no capitalismo mundial é realizada com o objetivo de manutenção dos fundamentos que vêm da colônia, que vêm da organização produtiva, passando pelo império, através de uma burguesia agroexportadora que se articula com a burguesia industrial britânica. E é esse arranjo que foi a independência, o golpe que foi a proclamação da República e o processo de 30 para 64, ele é um duelo, vamos dizer assim, um embate entre uma posição de autonomia e de reformulação econômica e de modernização e um setor da classe dominante autoritário, entreguista e extremamente violento, né? Nesse sentido, a força autoritária que vem da colônia e passa pelo império, pelo primeiro império e o segundo império, constrói uma espécie de bonapartismo articulador de uma política de Estado.
Você veja que na primeira Constituição do Império 24, o imperador era a pessoa central para a defesa das instituições, que com o golpe da proclamação da República, isso passa para as Forças Armadas, que veio até agora a discussão dessa história de poder moderador. E esta ordem política que vem que se forma na derrota das rebeliões ativistas, das rebeliões da população negra, das rebeliões nacionalistas, se dá através do alijamento das camadas populares, das classes populares. A característica da dominação burguesa no Brasil é pelo lado do conservadorismo, em que se misturam violência e manipulação. Ora é manipulação, ora é violência. Esse é um traço comum na história da formação política do Estado brasileiro. Esse processo, companheiros e companheiras, se dá através de golpes, pronunciamentos, recuos. E, no meu modo de entender, aí fazendo uma ponte, Vicente, com o que você colocou, existem 3 questões estruturais no Brasil, que, quando elas são enfrentadas com radicalidade, teve golpes, crises e violência. A questão nacional, uma. A questão democrática e a questão social. Getúlio, tiro no peito, a questão social e a questão da criação da Petrobras e dobrar o salário mínimo. Jango, ao grande programa das reformas de base. Veja bem, o golpe de 64 ele foi precedido por uma grande mobilização popular, mobilização democrática em torno das ideias de um projeto do país, que eram as reformas de base. Aquelas reformas de base compunham um programa nacionalista, democrático, popular. A alternativa autoritária e conservadora, ela começou a ser gerada, ser gestada na pressão contra Vargas com o suicídio. Depois veio a crise do Juscelino e com a renúncia do Jânio numa crise por causa da questão da vassoura, da moralização e do combate à corrupção. Aí vem a tentativa de impedir a posse do Jango com aquele acordo que ali começou o golpe de 64. Em 61, quando eles aprovam o parlamentarismo para que Jango assumisse a presidência. Então, olha bem, a história da formação política brasileira sempre intercala violência, negociação, conciliação pelo alto. Isso que é interessante colocar que esse processo de violência e de negociação marca essa história. O processo de transição da República, da transição da ditadura para a democracia, na República Nova, na Nova República, foi também uma marca disso. Por isso que eu acho que é fundamental, ao discutir as reformas estruturais como perspectiva estratégica de enfrentar esta ordem monopolista, financiarizada e internacionalizada, é necessário, como eixo de um programa, você trazer a materialização, a concretização das reformas que enfrentam essas questões. Por isso que, quando a gente fala das reformas no âmbito da reforma política, a reforma na democratização da mídia, a reforma do sistema de segurança, a reforma das Forças Armadas, a reforma urbana, a reforma do sistema financeiro, a reforma do acesso à saúde e educação, o acesso às políticas públicas. Nós estamos tratando de um enfrentamento ao núcleo central da ordem econômica financeira do país através desse programa de reformas. Por isso que eu considero que é fundamental o projeto de país ele acoplar 3 elementos. Você tem o programa,
você tem a estratégia, quais são os objetivos centrais para um determinado momento, e você tem a movimentação tática. O que está ocorrendo com o nosso partido? O nosso partido ele faz inflexões táticas para realizar as disputas políticas, principalmente a partir de 2002. E eu queria resgatar, o Vicente conhece essa memória, você conhece, Granado, o Machado, o PT teve 4 movimentos importantes para enfrentar essa questão de um projeto de país. O primeiro movimento foi o Quinto Encontro, em 87, quando elaborou a ideia de um projeto democrático, popular, anticapitalista. O segundo foi o 6º encontro com o socialismo petista. O terceiro foi o primeiro congresso do PT, logo após, em 90, logo após a derrota do Lula para Collor no segundo turno. E o quarto momento foi o terceiro congresso do partido, após a crise do mensalão. Esses 4 momentos, o PT indicava, o PT sinalizava a necessidade de um projeto estratégico. O próprio programa que orientou a candidatura do Lula de 2002 tinha os elementos de diretrizes. Os elementos de diretriz. E eu me lembro que o Celso Daniel, o saudoso Celso Daniel, dizia no encontro de Recife que o PT teria que eleger rupturas seletivas, algumas rupturas seletivas. Essa concepção de ruptura seletiva em relação ao tratamento da dívida externa, ao sistema financeiro, a questão da austeridade fiscal, que já estava em curso naquela época, a questão do FMI, eram elementos centrais do que nas diretrizes falava em ruptura seletiva. É claro que a carta aos brasileiros foi uma inflexão no sentido de um taticismo para diminuir as adversidades do processo eleitoral. Por isso que eu acho que é importante essa discussão de projeto de país, porque o PT tem que reelaborar um projeto de país, do futuro do país. Agora, esse projeto taticamente, você pode dizer que vai por dentro e por fora da ordem, mas o projeto estratégico tem que sinalizar estrategicamente que nós queremos construir uma outra ordem de inserção do Brasil no mundo, de democratização radical do Estado, de eliminar os empecilhos, os constrangimentos à soberania nacional e, principalmente, socializar as políticas públicas como condição para garantir uma cidadania ativa, soberana e popular. Então, eu estou colocando assim em linhas gerais, porque nós estamos sem uma sistematização atualmente do que eu chamo de um projeto de país, de um projeto de futuro. E esse projeto, no meu modo de entender, é o que faz a liga entre a estratégia e a tática. Hoje, nós, nas eleições do Lula 1, 2 e da Dilma 1, e as eleições do Lula 3, nós tivemos tática. Nós não tivemos programa, nós não tivemos estratégia. E nós estamos governando o Brasil sem uma estratégia, inclusive que possa fazer a acumulação estratégica, o enfrentamento pontual. Aí as pessoas dizem, e a correlação de força? Não é a correlação de força que determina o conteúdo do projeto. A correlação de força influencia na luta por esse projeto, porque está se misturando correlação de força com as definições estratégicas. Definições estratégicas de programa não dependem da correlação de força. O que depende da correlação de força é a luta por essa estratégia, é a luta por esse programa. Qual é a bandeira que você escolhe, qual é o centro tático, quais são os seus adversários, como combinar aliança pontual com aliança mais estratégica. Aí sim, você trabalha no terreno da correlação de força. Agora, a definição de conteúdo não depende da correlação de força, é uma elaboração a partir de uma análise do Brasil, das classes e quais são nossos objetivos para romper com esta ordem. E aí eu acho que nós estamos numa nesse terreno. Nós vamos governar o Brasil neste terceiro mandato do Lula e provavelmente no quarto, e o Lula disputando a reeleição, nos limites
nos limites da ordem neoliberal, da financiarização, da austeridade fiscal, das privatizações e do limite de gastos que acaba dificultando a, o avanço das políticas sociais, ou vamos tensionar, ou vamos polarizar? Por que, no meu modo de entender, nós temos dificuldade de combinar polarização com negociação, enfrentamento com negociação, luta institucional com luta social? Porque nós não temos uma amarração estratégica que possa dar essa visão tática. A gente acaba caindo num certo taticismo sem ligar com esses objetivos mais permanentes, mais de futuro, de médio e longo prazo. É claro que essas bandeiras que a gente levanta aqui sobre reformas imediatas, como a reforma do artigo 142 da Constituição, a reforma da segurança pública, o financiamento das políticas públicas de saúde, educação, assistência social, inclusão social, de reforma agrária. Todas essas políticas, como, por exemplo, a garantia da radicalização da democracia, da defesa da luta, da bandeira do movimento das mulheres, da luta antirracista, da luta da comunidade LGBTQIA+, e o resgate da visibilidade para os povos originários na defesa de sua identidade, de seus interesses, essas bandeiras compõem uma tática geral. Agora, o que amarra essa tática? É o Brasil que nós queremos, é um Brasil, a ideia de um Brasil soberano, um Brasil democrático, um Brasil justo, um Brasil da diversidade, um Brasil com o equilíbrio, e aí entra essas questões novas, um Brasil socialmente justo, um Brasil que enfrente a transição ecológica, que enfrente a transição energética, um Brasil que enfrente a inserção soberana do mundo, um Brasil que possa discutir uma política nacional de defesa como política pública. Esses elementos vão compor uma visão de futuro, materializando em cada momento a escolha de qual é a centralidade para esta ou aquela bandeira. José Machado, por favor, com você. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tenho um grande alinhamento com a fala do Genuíno, não é? Eu acho que um projeto nacional é absolutamente indispensável. Nós vivemos hoje confinados ao curto prazo. O dia a dia está ficando absolutamente insuportável. É uma luta insana que não está produzindo efeitos, não é? Que nos deem uma garantia de que nós vamos superar esse conjunturalismo. Eu acho que é preciso fazer uma crítica partidária, não vou fazer aqui, não é objeto aqui, mas os nossos partidos, de um modo geral, caíram, estão confinados numa senda burocrática, não é? Carreirista, eleitoreira, não é? Haja vista essa votação da saidinha, é uma vergonha a votação da saidinha, incapacidade para enfrentar o debate, mas eu deixo apenas esse protesto aqui, não vou cuidar disso. Na questão do projeto, não é? Eu quero ir ao ponto para dizer o seguinte: nós temos que botar o projeto na rua. Nós não podemos ficar proclamando eternamente que precisamos de um projeto. Nós não podemos ficar mais a vida inteira, precisamos de um projeto, precisamos de um projeto. Mas como que vai ser erigido esse projeto? Né? Quem que vai erigir o projeto nacional? É uma tarefa do governo, é uma tarefa dos partidos, não é? É uma tarefa da sociedade como um todo. Enfim, esse é o ponto. Genuíno, eu estou pegando o teu gancho para dizer que eu tenho um enorme alinhamento com você no entendimento do papel do projeto, desse amálgama que nós estamos precisando. Nós precisamos sair do corner do curto prazo. Nós estamos encurralados no curto prazo. Então,
Agora, um projeto nacional não pode ficar intramuros, não pode ficar entre nós. Primeiro, nós temos que superar a proclamação. Não vamos mais ficar proclamando que precisamos do projeto nacional. Nós precisamos construir esse projeto. Nós precisamos redigir esse projeto. Evidente que esse projeto não vai ser redigido por uma elite política. Ele tem que ser discutido com a sociedade. Nós temos que mobilizar a sociedade, não é? Os institutos de pesquisa, as universidades, os movimentos sociais, os partidos políticos, as fundações dos partidos políticos, não é? Então, nós temos que sair da inércia. Então, eu estava fazendo uma referência aqui, Júnior, um artigo que eu publiquei a semana passada, um pequeno ensaio que eu fiz, onde eu observo, porque quando você fala que nós temos que disputar por dentro e por fora, eu estou de acordo. Mas eu acho que nós temos que disputar por dentro também. E no meu artigo, eu resgato as iniciativas do governo Lula 1 e 2, sobretudo o governo Lula 1, que criou a Secretaria de Assuntos Estratégicos. E isso foi um processo que começou com o nosso companheiro saudoso Luiz Chiquem, quando ele ainda estava no NAI, Núcleo de Assuntos Estratégicos. Depois evoluiu para o Conselhão, que elaborou um documento chamado Enunciados Estratégicos para o Desenvolvimento, 24 enunciados, se não me engano, não é? E depois culminou com a criação em 2008, através de lei, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Não é? E aí o saudoso também Samuel Pinheiro publicou um trabalho chamado Brasil 2022. Então, o Guxiquem, o Brasil em Três Tempos. A Secretaria de Assuntos Institucionais, barra Conselhão, os enunciados estratégicos para o desenvolvimento. E o Samuel Pinheiro com o Brasil 2022. Então, foram momentos dos nossos primeiros governos Lula onde havia uma reflexão estratégica sendo elaborada por dentro do governo. Era uma proposta do governo, não é? Mas que teve baixa repercussão. Não repercutiu porque o governo não expôs essas suas ideias para a sociedade. Ficou ali confinado dentro do governo. Lembremos-nos, eu convivi com o Samuel Pinheiro, fui um colaborador dele, momentaneamente, nesse Brasil 2022, e era impressionante a solidão do Samuel Pinheiro dentro do governo. Quer dizer, foi criada a Secretaria de Assuntos Estratégicos, mas ela não teve prestígio. Ela não teve prestígio. Era uma coisa que estava ali, que parecia como um enfeite do governo, mas não teve efetivamente a retaguarda necessária para poder abrir um debate com a sociedade sobre uma visão nacional. Uma visão nacional. Então, outra coisa importante registrar aqui, sobretudo o Genuíno tendo sido deputado constituinte, eu passei pela Câmara dos Deputados também, mas isso passou batido, eu não percebi isso. Mas o fato é que existe uma obrigatoriedade constitucional de que o governo, a União, no artigo 21 e no artigo 174, parágrafo 1º, existe uma obrigatoriedade do governo apresentar para a nação, apresentar para o Congresso Nacional, evidentemente, não é? A regulamentação de um plano estratégico. E isso nunca foi feito. 36 anos de Constituição, jamais veio a público qualquer proposta de institucionalização de um projeto nacional de desenvolvimento. E a Constituição está lá registrado no artigo 21 e no parágrafo 1º do artigo 174. Eu me lembro que quando eu tive uma passagem pelo Ministério da Integração Nacional, e lá me deparei com uma minuta, por exemplo, de um Plano Nacional de Ordenamento Territorial, que é uma lacuna, e que a Constituição também exige que nós tenhamos um Plano Nacional de Ordenamento Territorial. E o primeiro governo Lula chegou a elaborar uma minuta, mas não tiraram da gaveta, não saiu da gaveta. Nunca prosperou. Pois bem, qual não é a minha surpresa que no Lula 3
na medida provisória que reestrutura a administração, a SAI foi extinta, Secretaria de Assuntos Estratégicos foi extinta. O próprio Lula criou em 2008 e agora foi extinta a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Não há dentro do governo nenhum locus onde se discute um projeto nacional. Comentando outro dia com o Granado me lembrou, porque eu fui à internet e descobri que no Ministério do Planejamento tem uma subsecretaria de planejamento de longo prazo. É a única referência dentro do governo com uma preocupação de longo prazo. Então, a minha intervenção aqui, que traduz o que eu coloquei nesse artigo, um ensaio que eu fiz, uma modesta contribuição que eu trouxe ao debate, é de que o governo tem que propor, é o nosso governo que tem que propor para a sociedade a construção de um projeto de longo prazo. Isso tem que ser feito. E eu entendo que esse projeto tem que ser um projeto construído com a sociedade. Buscar um grande consenso nacional em torno de diretrizes estratégicas, olhando para o futuro. Vejam bem, no artigo que eu escrevo, eu menciono um fato de que a sociedade, e aqui, esse painel aqui que está aqui presente nesta tela, somos todos setentões, ou sessentões, ou setentões. O Brasil está envelhecendo. Daqui a 20 anos, nós teremos um estoque de idosos. E como é que nós vamos enfrentar um problema que vai estourar daqui a 20 anos, se nós não temos nenhuma diretriz para enfrentar um acontecimento que já está na ordem do dia? Não é algo que pode acontecer. Isso já está previsto que vai acontecer. Então, nós não exercitamos, o Brasil não exercita. E o povo, ora, o povo é o dia a dia. O povo quer saber se vai comer no dia seguinte. Mas nós precisamos. Eu hoje li um artigo do Aldo Fornazeri, nosso companheiro Aldo Fornazeri, onde ele diz o seguinte: nós precisamos reencantar a sociedade. É um novo reencantamento, sob pena de nós ficarmos nesse rame-rame do dia a dia. Não é? Então, essa é, digamos assim, a contribuição que eu trago aqui. Eu acho que está na hora dos partidos políticos, em particular o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, de tomar consciência de que precisa desenhar, propor um processo. O Vicente Trevas compartilhou um artigo essa semana sobre um artigo do Fernando Abruzzo, onde ele propugna por uma coisa que ele chama de a construção de uma governança federativa como condição para o impulsionamento de um projeto nacional. E ele propõe que essa governança interfederativa seja forte e institucionalizada, através de uma agenda de engrenagem intergovernamental de longo prazo. Ou seja, nós estamos precisando de propor eixos para a sociedade que sejam condutores de futuro. Esse é o nosso desafio. Então está na hora da gente botar a mão na massa. O governo poderia, tem condições, o governo é governo. Se tiver vontade política, de colocar na praça essa reflexão coletiva da sociedade brasileira. Gostaria de registrar aqui que a direita tem um projeto de nação. Gostemos ou não. E ela escreveu esse projeto. O Instituto Sagres, juntamente com o Instituto Vilas Boas, numa parceria entre os dois institutos, escreveram uma proposta de projeto nacional, está na internet. Evidentemente que não é o nosso projeto, é um projeto atrasado, é um projeto limitado, mas é um projeto. Eles estão fazendo o mesmo raciocínio nosso. O Brasil precisa de um projeto de longo prazo. Eles dizem isso textualmente.
Então, eu penso que é tarefa do nosso campo político, do nosso campo democrático, né, dar tratos à bola. É preciso botar na mesa esse processo, o desenhamento desse processo. Precisa ser deflagrado como algo virtuoso, como algo que mobiliza, Genuíno, como você tem insistentemente nos chamado a atenção. A importância de fazer o debate, a importância de mobilizar consciências. Nós estamos isolados, fazendo um enfrentamento que não vai para lugar nenhum da forma como nós estamos levando. Porque o Brasil está crescendo, a inflação está contida, taxa de juros caindo, e nós estamos despegando nas pesquisas. Porque é um outro país, uma nova realidade, não é a mesma realidade de 20 anos atrás. Então a gente precisa fazer uma compreensão sobre o momento histórico que nós estamos vivendo, né? E ter a coragem de deflagrar, anunciar. Temos que anunciar à nação que está aberto o período de elaboração de um projeto nacional. Eu acho que isso tem que ser lançado pelo governo. Agora, o governo, mas com o apoio dos partidos políticos que lhe dão sustentação, vamos levar esse assunto para o Congresso Nacional, vamos, em algum momento, protocolar isso no governo nacional, um projeto de lei complementar do artigo 21 e do artigo 174. Vamos colocar na ordem do dia o projeto nacional. E como disse o Genuíno, e eu concordo, porque eu fui, me asseveraram, quando leram o meu artigo, de que a construção de um projeto nacional é inviável por causa da conjuntura. Eu acho que o conteúdo de um projeto nacional independe da correlação de forças, como você afirmou. É lógico que independe. Isso é prerrogativa do nosso campo. Não há nenhum óbice para que eu elabore uma proposta e submeta à nação. É um esforço coletivo. O governo pode começar mobilizando o IPEA, o IBGE, a Embrapa, a Petrobras. Mobiliza o seu capital para fazer isso. E isso tem que ter reverberação. Tem que ter reverberação dos nossos partidos, tem que ter reverberação nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos institutos de pesquisa. Quanta gente está pensando no Brasil, nas universidades por aí, fazendo tese de doutorado aqui e ali, mas está faltando um fator de amalgamento dessa massa crítica. Isso é tarefa de Estado maior. Isso é tarefa de Estado maior. Eu não acredito que espontaneamente isso vai nascer Isso é tarefa de liderança, o que hoje tem faltado no nosso partido. Então, se nós não colocarmos o dedo na ferida sobre os nossos óbices, não é? Institucionais, políticos, a gente não. Então, eu hoje concluo minha fala, que eu tenho que me ausentar. É uma pena, porque eu gostaria de ouvir também a reação dessa minha exortação aqui, mas infelizmente eu não vou poder ficar. Mas eu entendo que não dá mais para procrastinar a deflagração de um debate sobre um projeto nacional. Não dá mais. Isso não pode ficar confinado a duas ou três cabeças. Isso tem que se transformar num projeto político do nosso campo. E o nosso governo tem as condições, desde que ele, evidentemente, resgate o fio da meada que foi perdido lá em 2010, 2008, 2006, 2004. Tem que resgatar. Porque hoje o governo é conjuntura e ponto, é conjunturalismo. Lógico que tem agora a política industrial, mas a política industrial divorciada de um projeto estratégico, ela vai morrer na praia.
ela vai morrer na praia. Então, me desculpem, infelizmente eu não posso ficar, seria um privilégio para mim poder, mas infelizmente eu não posso, tenho uma limitação pessoal muito severa, mas eu gostaria de deixar registrado aqui o meu modesto ponto de vista, esperando que possa ter contribuído para esse diálogo tão fecundo que foi trazido aqui pela diretoria do Instituto. Agradecer muito, Machado, muito mesmo. Eu acho que sua fala é uma fala contundente, muito forte, né? E aí queria deixá-lo completamente à vontade para, se for o caso, se ausentar a partir de agora, no momento que você quiser. E queria, para concluir, né, devolver ao Genuíno para o restante de sua intervenção. Genuíno. Olha, pessoal, eu queria acrescentar 3 questões nessa discussão do projeto nacional. Primeiro, a construção das ideias básicas de um projeto de enfrentamento da crise, de enfrentamento dos nossos adversários e de proclamar reformas estruturais exige construir o que eu chamo de uma contra-hegemonia democrática e popular versus a hegemonia da velha direita e da nova direita protofascista. Portanto, tem que haver um embate de ideias, um confronto de posições. A segunda questão é que nós temos que ter como condição a mobilização da sociedade. Sem a mobilização popular, sem o ingresso dos movimentos, dos sindicatos, da intelectualidade, da academia, a gente tem que criar um movimento que aglutine dentro da nossa pluralidade, nas ideias básicas de um campo à esquerda, um projeto de país. Eu acho que isso aí deveria ser puxado pelo Partido dos Trabalhadores e por outros partidos de esquerda, no sentido de um movimento popular, um movimento democrático, a criar nessas instâncias da mobilização popular a ideia de constituir força popular alternativa e organizada. Nós tínhamos que fazer uma espécie de agitação, de debate, de propaganda, de influência e de ganhar corações e mentes da sociedade. Para mim, essa é uma questão central. E a terceira questão que eu queria acrescentar, nós não podemos cair na ilusão de que governar bem é administrar bem. Não é. O administrativismo não resolve os dilemas de governar um país com as contradições, com a crise que o Brasil atravessa, com a existência de uma extrema-direita militante que tem base social. O administrativismo não resolve esse problema. Você tem que fazer a disputa de ideias, a disputa de posição, marcar posição, se comunicar de uma maneira positiva no sentido do enfrentamento. Não é com a ideia de conciliação nacional, de união nacional, que nós vamos construir essa hegemonia que eu acho que é base para se ter um projeto democrático e popular. Eu queria acrescentar esses elementos. Muito obrigado, Genuíno, muito obrigado mesmo. Eu vou abrir para outras intervenções muito rapidamente, aí eu devolvo novamente para o Genuíno. Está aberto para quem tiver interesse em se pronunciar. Eu só queria, enquanto outras pessoas se inscrevem, né, voltar ao início da conversa, certo? Nós temos insistido bastante, em várias oportunidades, que este governo Lula, precisa ser entendido como um governo de transição, e um governo de transição que precisa ser simultaneamente disputado e negociado, né? Quando se fala em disputado, nós estamos falando do quê? Em disputa de projeto. Nós não estamos falando de outra coisa. Ou nós entendemos que nós temos um processo de disputa, né? E que disputa de projeto, tendo esse projeto, muitas vezes, limitações
que não são somente conjunturais, né? Nós temos alianças que são históricas e que, mesmo nessas alianças históricas, nós temos disputas a desenvolver, disputas a travar, porque nós estamos falando de forças distintas que estão no mesmo grande campo e tal. Mas, se nós entendemos que o governo Lula é um governo de transição, é fundamental que ele se entenda nesse processo de transição do ponto de vista também da disputa. Ou seja, que projeto nós estamos disputando e em que limites nós estamos disputando. Também é necessário que se entenda que papel deve jogar o governo e que papel devem jogar as forças políticas que estão relacionadas a esse governo, que não obrigatoriamente são as mesmas, são os mesmos papéis, né? São papéis muitas vezes distintos. As forças políticas e o partido, né, o Partido dos Trabalhadores, mas outros partidos da base do governo, podem e devem jogar o papel de tensionamento em direção a um projeto mais estratégico, a um projeto mais amplo, a um projeto de longo prazo, né? E hoje a gente encontra enormes dificuldades na compreensão do papel que essas forças políticas devem jogar e uma tendência que vem se agravando no tempo de as forças políticas ficarem muito fortemente restritas às suas táticas eleitorais, às suas disputas eleitorais, né? E muitas vezes com forças políticas trabalhando exclusivamente na direção da preservação dos seus mandatos. Então, eu estou levantando isso como observação, mas eu acho que isso decorre muito da conversa que a gente está tendo aqui, tanto com o Genuíno quanto com o Machado. Cláudio Graziano. Eu só que, bom, primeiro eu tenho total concordância com o que foi apresentado pelo Genuíno e pelo Machado, com relação à necessidade de, de se fazer, de botar o bloco na rua, né? Concordo plenamente que desenvolver um projeto não depende de correlação de forças, né? Ele tem que ser apresentado e engajar todas as partes para poder levá-la adiante. E eu só aqui que queria acrescentar, o Machado mencionou isso na fala dele, mesmo uma coisa que seria um planejamento mais de longo prazo, né, que seria a política de reindustrialização, é, pelo menos eu não vejo aquelas missões serem desenvolvidas, né, com pontos de controle, enfim, com aquilo que se precisa para que realmente aquilo lá faça parte de um planejamento e não seja só uma carta de boas intenções, né? Era só uma parte, né? Essa política de reindustrialização seria só uma pequena parte, como o Machado disse, ela não pode estar, um planejamento maior não pode estar desassociado ou melhor, ao contrário, né? Essa política de reindustrialização não pode estar desassociado daquilo que se quer para o país para frente. Mas mesmo isso, mesmo essa parte, na minha opinião, está solta. É isso. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Vicente Trevas. Obrigado, grato ao Genuíno e ao Machado pelas suas observações muito claras, eu acho, né? Muito claras e muito contundentes. Eu acho que a gente está precisando de clareza e contundência, né? Nesse momento em que vivemos aí, né? Aqui, durante esses anos dos nossos diálogos AMISUL, algumas ideias forças foram sendo configuradas, né? Uma delas é que o nosso país, a partir de uma ruptura do Pacto Constitucional de 1988, foi conduzido a uma aventura, né? Claro, uma aventura que tinha propósitos muito claros, que era nos submeter, né, aos interesses, né, e à hegemonia do neoliberalismo em suas
os seus interesses internos e externos aí, né? E tudo isso levou a uma encruzilhada, né? Ou seja, o país chegou no momento que ele teria de fazer escolhas de caminhos, né? Essas escolhas de caminho foram feitas e, felizmente, nós escolhemos um caminho, né? Pela democracia, né? Um caminho pela ideia da soberania do país, um caminho de desenvolvimento, né? É, Entretanto, a escolha do caminho não significou a definição de uma estratégia, né? E aí nós temos primeiro a fortuna, né, de ter escolhido o caminho, mas estamos com pouca virtude de nos conduzir nesse caminho, ou seja, de definir claramente os nossos rumos e aonde queremos chegar, né? Essa é uma situação de fato. Depois a gente tem de buscar as causas dessa situação. O que nos levou a, primeiro, conquistar uma alternativa de caminhos, né? E o que nos dificulta ter um horizonte desse caminho e uma clareza muito evidente é, onde nós queremos chegar, né? Nós temos enunciados genéricos, né? Essa escolha do caminho foi em nome de uma dinâmica democrática da sociedade, né? Do combate ao fascismo, do combate à extrema-direita, do combate à submissão do país, né, à lógica do império, né, da busca de enfrentar, né, os dilemas e as dificuldades da vida do povo brasileiro, o seu desemprego, a sua pobreza, a sua pouca renda, né? Muito bem. Então, nós temos esses propósitos genéricos, né? No entanto, eles não configuram uma estratégia. E aí, eu acho que o problema é a gente aprofundar, como estamos fazendo aqui, as causas dessa dificuldade aí, né? Por outro lado, nós temos uma situação complexa, muito complexa, porque, veja, esse caminho que a sociedade escolheu se expressa no governo federal, se expressa na condução do Estado brasileiro, né? E, portanto, é, esse personagem, Estado Nacional, Estado Federal, não pode estar ausente desse debate que aqui estamos propondo, né? E, evidentemente, que o que dificulta, né, essa possibilidade, nós vamos ter também de entender isso, né? Por outro lado, também, a escolha desse caminho foi possível pela constituição de uma aliança eleitoral que depois se transformou numa aliança governamental muito contraditória, né? E, portanto, é, hoje o Estado federal, né, o Estado nacional, está sendo conduzido, né, por essa ampla aliança. E aí você tem contradições decorrentes da natureza dos atores dessa aliança, dos atores e seus interesses. Então, como lidar com isto, né? Quer dizer, é uma outra dimensão importante, né? Depois, é, uma, o próprio governo, quando estava se imaginando enquanto candidaturas, né, ele propôs, né, um enunciado muito forte, um enunciado programático, que era o enunciado da reconstrução. Então, a ideia de que esse país foi dilacerado, esse país perdeu ativos, perdeu potência, né, aprofundou os seus problemas, né, as suas questões, e, portanto, havia a consciência de que haveria um tempo importante deste governo para produzir reconstruções de suas políticas, né,
os seus instrumentos, né? E ainda no processo da disputa de ser governo, era o tema da transformação, né? Hoje, esse não é mais o enunciado do governo. O enunciado do governo é união e transformação, união e reconstrução, né? É, foi um lapso, foi um sentido mais de comunicação, né? Ou foi o reconhecimento de um limite, ou de um alto limite, né? Então, são também considerações a serem feitas, né? Por outro lado, também, é, nós estamos vivendo nessa transição, né, uma crise das próprias instituições partidárias, né? Porque, na verdade, a emergência do bolsonarismo da extrema-direita incidiu sobre a dinâmica do sistema partidário, né? Implodiu, né, um tipo de partido, no caso específico o PSDB, né? A nossa associação importante, a candidatura Lula-Alckmin, entende? E foi, no meu ponto de vista, necessária para a nossa vitória. Ela também significa um processo de reorganização das forças políticas no país. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo uma transição de realinhamentos políticos no país, entende? E esse processo de realinhamento político do país, inclusive, atinge o Partido dos Trabalhadores, né? Atinge o Partido dos Trabalhadores, né? Ora, mudar o país, conduzir o país a uma profunda mudança, onde os atores estão ainda em realinhamentos, isso aumenta a complexidade. Isso aumenta a complexidade, né? E eu acho que o estado atual da dinâmica do Partido dos Trabalhadores, que é o partido mais vigoroso desse conjunto de alianças que se expressam no governo Lula, ele também está no realinhamento, está, né, enfim, na busca de se realinhar, né? É, quais serão os atores desse processo do realinhamento, né? Quais serão as agendas, entende, desse processo de realinhamento um ponto central da nossa conversa de hoje, né? Porque nós, quando o Genuíno nos convoca a um processo de contra-hegemonia, e ele está correto nessa convocatória, né? Significa que há uma hegemonia forte que atingiu ao conjunto do sistema político do Brasil, que incidiu sobre o conjunto dos atores políticos no Brasil, né? E, inclusive, sobre atores do nosso campo e do nosso partido, né? Então, aqui também há uma complexidade. E eu vou dar um exemplo assim, singelo. Veja, na reconstrução que estamos fazendo, no campo da educação, nós temos ambiguidades a respeito, né? E ambiguidades que foram expressas, inclusive, em embates internos, né? Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: nós estamos diante aí de grandes desafios, grandes desafios, né? E aí, como é que os povos, né, as instituições, entende, e os atores atuam quando estão diante de situações limites e de situações de grandes desafios, né? Eu faço essas considerações, que não avança em quase nada, para dizer que a gente precisa construir minimamente certos consensos sem os quais a gente não avança na direção de construir coalizões para esse projeto de país, esse projeto de futuro, né?
E aí eu, claro, sem apontar rumos, né? Acho que nós estamos ainda numa fase, é, usar a metáfora assim, que não gosto muito, porque implica em religião, a metáfora de São João Batista, né? Que é aquela metáfora de anunciar a boa nova, né? Mas São João Batista tem a tragédia de falar para o deserto, né? E a sua trajetória não foi muito gloriosa, que terminou com sua cabeça numa bandeja, né? Então, como transitar do momento São João Batista para o momento São Paulo, no sentido de organizar, você entende, a Boa Nova, né? Eu desculpe mais uma vez, depois eu vou procurar outras metáforas, talvez da guerra, do jogo, mas a que me veio na cabeça agora foram esses dois momentos, você entende, que propunham futuros, que propunham futuros, né? Que propunham uma boa nova, né? Então eu deixo aí essas minhas indagações, né? Claro que a nossa existência, do Genuíno, do Machado e todos nós, já é a promessa de que nós temos embriões, né? Embriões. Agora, esses embriões precisam ser fecundados, né? Para que dessa fecundação a gente ganhe densidade, ganhe possibilidade de incidir no rumo concreto da história nacional, né? Mas, enfim, são esses comentários mais de metáforas, mas que quero deixar aqui nessa noite de diálogo que estamos realizando. Obrigado, Vicente. Eu vou devolver, então, para o Genuíno, para a gente já caminhar para o final dos nossos trabalhos. Genuíno, com você, por favor. Olha, eu queria adendar, acrescentar seguintes ideias. Com o golpe de 2016 contra a Dilma e o governo do Bolsonaro, com o que ele fez, com o que ele destruiu, com o que ele desorganizou, a institucionalidade do Estado brasileiro está confusa, ela tem traços de ingovernabilidade intrínseca nas relações Congresso e Poder Executivo, nas tentativas de esvaziar o poder do presidente da República, que é chefe de Estado e chefe de governo. Isso quer dizer que nós vamos ter que tratar de reformas institucionais no macro. O sistema eleitoral e partidário nosso é imprestável, sem lista, sem fidelidade e com orçamento, com emendas impositivas, o Congresso será o mais conservador de todos. O sistema de justiça, com a crise que veio à tona agora da Lava Jato, precisa de passar por reformas importantes. A questão das Forças Armadas, que deve ter uma nova política de defesa como política pública, sair dessa concepção de inimigo interno. A decisão do Supremo não resolve o problema do 142, elimina os exageros, mas ela pode ser convocada para defender a lei e a ordem. Portanto, a tutela está garantida como um traço autoritário. Você pega mesmo a questão, por exemplo, do Ministério Público. O Conselho de Controle das Atividades do Ministério Público é corporativo, passa a mão na cabeça e não controla, não investiga nada. Isso depende de minha emenda constitucional. Eu entendo que orçamento, emenda impositiva é contraditório com a ideia do presidente da República como chefe de Estado e chefe de governo, com a independência e a autonomia dos poderes. Isso tem que ser enfrentado. Eu estou citando, além do problema da segurança pública, que tende a se tornar um problema grave, imediato, e ele tem que ser tratado enquanto uma grande reforma, com uma concepção de segurança pública, uma integração das polícias, como se dessa integração na inteligência, nas operações, na formação, desvinculando inteiramente da subordinação como força auxiliar e reserva do Exército. Essas grandes reformas institucionais, elas são importantes, porque a governabilidade ela está comprometida por causa das instituições políticas que foram capturadas, foram bolsonarizadas, foram afetadas
a ordem institucional e constitucional de 88 foi violentada, pessoal, com o golpe de 2016 e com os 4 anos de Bolsonaro. A outra questão, eu acho que nós estamos diante de uma grande oportunidade histórica, Trevas e Granado e companheiros, uma grande oportunidade histórica. A Constituinte foi uma grande oportunidade histórica, nós tivemos um empate. É tanto que esse empate foi resolvido depois com as emendas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso. Havia um empate. Nós estamos tendo uma grande oportunidade histórica para discutir temas como Forças Armadas, segurança pública e um tema que vai ser essencial para o governo, o desenvolvimento da crise internacional, o risco de guerra e como o Brasil vai se comportar nesse multilateralismo de guerras regionais que acabam tendo uma grande repercussão internacional. Por outro lado, eu acho que nós temos que ter uma visão sobre alianças. Eu acho que alianças táticas são necessárias, mas as alianças que estão vinculadas à ideia de um projeto de país são as alianças estratégicas. Os atores desse projeto estratégico são as alianças estratégicas, porque nós queremos nos contrapor a esta ordem e construir uma outra ordem no processo de acumulação de força. E qual vai ser o caminho? Não é o caminho que nós tentamos nos anos 70, não é o caminho do assalto ao Palácio de Inverno, não é o caminho da greve geral nem da insurreição. É o caminho de construir poder popular contra a hegemonia e criar maioria social e política. Isso pressupõe um partido renovado, um partido modernizado, um partido que o debate possa correr de maneira mais livre, que é o caso do PT. E eu acho que a gente devia compreender, nessa discussão de projeto de futuro, a aliança com os partidos, com o leque à esquerda. Quando eu falo à esquerda, eu não estou só nominando os partidos. Partidos, personalidade, movimentos, franjas, ambientes, rodas de conversa, para a gente criar uma espécie de movimento político em torno das ideias progressistas, avançadas, antineoliberais, porque eu não vejo possibilidade de derrotar a extrema-direita que está se fortalecendo no Brasil e no mundo sem a gente atingir alguns pilares do modelo neoliberal. E aí tem uma contradição que nós enfrentamos. A velha direita, ou a direita gourmet, ela defende as ideias básicas do credo neoliberal. E nós temos que tensionar essas ideias e combater essas ideias. Portanto, eu acho que são questões delicadas, são questões polêmicas que nós devemos colocar no debate sobre as ideias básicas, as ideias força, as ideias que são diretrizes. Aliás, a gente podia até começar esse debate com o nome de diretrizes gerais para o futuro do Brasil. Porque se a gente coloca um projeto, fica muito grandioso. Você começa a discutir diretrizes e vai construindo uma unidade processual. Não dá para a gente partir de uma unidade geral. Você vai construindo processualmente através do debate. Essa é a minha contribuição a vocês. Tá? Muito obrigado, viu, pessoal? Genuíno, muito obrigado mesmo.